A culpa dos homens crescerem machistas são das suas mães? Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Fran e hoje a gente vai falar sobre será mesmo que a culpa dos homens crescerem machistas são das suas mães? Porque se as mulheres criaram os homens, né? Então, se as mães criaram os homens, então não tem como eles serem machistas, não é mesmo? Ah, é mesmo. Tem sim. E é sobre isso que a gente vai fazer hoje esse vídeo. De novo, eu tô lendo um post aqui do Elas Trabalham. Eu já pedi permissão deles pra estarem lendo os posts deles aqui. E o trabalho delas são maravilhosas. Maravilhosas, incríveis. Desde muito tempo foi designado às mulheres o trabalho de criar as crianças. Ó, o trabalho de cuidado aí que a gente vem falando, camaradas. Porque o filho é considerado da mãe. Porque dizem que elas possuem maior aptidão para a tarefa. Kolontai, ela discorda, tá, camaradas? Discorda disso. Ela fala que não tem nenhum motivo para que o trabalho da reprodução da vida fique ao cargo da mulher e não que o homem não possa fazer também, sabe? Ao pai, quando ele assume a criança, é dito que cabe a ele trazer o dinheiro para casa, ser o provedor financeiro ou, no máximo, pagar uma pensão. Uma pensão, né, de R$ 300, que hoje em dia não compra fralda pra criança, né? Não compra nada. A mãe que se vire. Da qual ele vai reclamar. E isso é só considerado como trabalho feito. Olha só, gente. Levar dinheiro pra dentro de casa é considerado trabalho feito. E os outros trabalhos? E a comida que as crianças vai comer? Vai ficar no cargo de quem? De quem será? Quem será? Deixem aí nos comentários, chat. Deixem aí nos comentários, camaradas, que eu quero muito saber. Estou curiosíssima. Muito curiosa. A partir de então, tudo que essa criança vai se tornar será a régua do sucesso de uma mulher como mãe. Ela não receberá muito crédito se ele se tornar uma pessoa brilhante, porque isso era uma obrigação, uma entrega incondicional, sem pedir nada em troca. É aquele trabalho que a Silvana Federici fala, que é feito mascarado como amor, mas na verdade é um trabalho. Silvia Federici, eu vi falando o nome dela errado aqui. É mostrado como um trabalho, gente. Um trabalho muitas vezes destinado, um trabalho muitas vezes que cabe à mulher fazer, um trabalho que é todo esse chorume que vocês sabem muito bem como é que funciona. Mas a situação mudará totalmente de figura se ele se tornar um adulto ruim. Nossa, é verdade, gente. É exatamente isso. Se ele se torna um adulto ruim, vai cair a responsabilidade toda sobre a mãe. A cada vez mais, a lógica que vem ganhando força é de que a culpa dos homens serem machistas são das suas mães, que os criaram assim. Gente, eu já vi muito nos comentários dos meus vídeos, assim, esse tipo de coisa, tipo, culpando as mulheres, sabe? Aí eu te convido a refletir. Então quer dizer que ao longo da história, sucessivamente, mulheres, por livre e espontânea vontade, foram tendo filhos e os criando para serem adultos que se voltariam contra elas mesmas? É um pouco irracional pensar desse jeito, né? Quando coloca assim, fica mais irracional ainda pensar sobre como é estruturado esse tipo de coisa. Porque, sim, as mulheres são ensinadas a reproduzir essas violências contra os filhos são ensinados a reproduzir essas violências. E, enfim, é um ciclo, sabe, gente? Não tem um culpado específico, tem responsáveis. E não necessariamente a mãe, por exemplo. Tem o pai, cadê o pai dessa criança? Por que ninguém questiona o pai? Por que o pai não ensinou essa criança a não ser violenta, a não ser, né, machista, a não reverberar violência contra as mulheres? Por quê? Por que não teve esse cuidado? Fica o questionamento, né? Não, por que não cai esse tipo de questionamento sobre... Ai, que sofrimento, meu Deus do céu! Não se pode negar que as mulheres reproduzem comportamentos machistas, muitas vezes inconscientemente, mas o ponto aqui é: por que somos tão rápidas em apontar as mulheres também como reprodutoras do machismo, mas não reconhecemos mais uma vez que estamos isentando os homens das suas responsabilidades? Cara, elas são muito fodas, cara, no trabalho delas. Maravilhosas. É exatamente isso. Concordo palavra por palavra disso daqui. A verdade é que mulheres são vistas como centro de reabilitação de homens, cabendo a elas terminarem cabendo a elas terminarem de criar cabendo a elas terminar de criar
cabendo a elas terminar de criá-los, colocando-nos nos trilhos, fazendo-los ter a cabeça no lugar, juízo. Você que já teve um relacionamento normativo, mulher, você sabe muito bem que a gente escuta esse tipo de coisa. E que, é claro, sem a intenção da outra parte, é claro, mas ainda assim é uma coisa que continua acontecendo. É uma violência que continua reverberando, sabe? Eles são eternos meninos, isentos de qualquer responsabilidade. Sempre jovens ou velhos demais para mudar. Ora, é culpa da mãe, ora é culpa da esposa, mas sempre de uma mulher, nunca deles próprios. E nunca dos homens ao redor da vida deste homem que os ensinam a reproduzir esse tipo de coisa. É incrível, né, gente? Realmente fascinante. Essa é mais uma engrenagem genial da muito bem organizada sociedade patriarcal. Eles criam a estrutura machistas que os beneficiam. Colocam as mesmas mulheres oprimidas pela estrutura para reproduzirem isso nas novas gerações. Quando elas começam a questionar e se organizar, eles as colocam como culpadas daquilo. Basicamente dizem, foram vocês mesmos que fizeram isso com vocês. Nossa, gente. Esses comentários eu vivo escutando. Vivo lendo nos meus comentários que a culpa é nossa, não só nessa questão de que a gente tá falando hoje, mas até mesmo, tipo, na questão de ver a mulher como... de culpar sempre o feminismo, sabe? Tá, peraí, devagar, gente. Ai, meu Deus, é foda. Ai, meu Deus do céu, hoje tá foda. Eu esqueci o que eu tava falando. Eu esqueci muito o que eu tava falando, eu não lembro o que eu tava falando. Tá falando sobre culpar o feminismo, né? Culpam até mesmo o feminismo, gente. Até mesmo o feminismo disso, né? Quem poderia imaginar que isso aconteceria, né? Mas é tipo esse contexto, assim, de... vocês mesmos que pediram, vocês mesmos que criaram eles assim, vocês mesmos que queriam o feminismo, vocês mesmos que fazem isso com vocês mesmos. Tipo, vai nessa, meu querido, vai nessa. E nosso querido menino com 30 anos nas costas e barba na cara não tem culpa alguma e segue tal qual a Gabriela de Jorge Amado. Eu nasci assim, vou morrer assim. Ai, gente, ele é só um menino. Isso é a síndrome de Neymar, sabe? Neymarzou. Essa é a síndrome de Neymar, gente. Ele é um eterno menino. Um eterno coitado, tá ali pra aprender. Me ensine você, mulher, né? Eu vou popularizar esse termo aqui no canal. Neymarzou. Sempre que um homem for um menino demais, por for mulher, me ensina a ser um homem melhor. Vai ser a síndrome do Neymar. Um eterno garoto, eterno menino. Vote pela aprovação dessa lei. Ele vai ser pai rico, pai pobre. Vai buscar cursos, podcasts, banho gelado e o que mais inventarem para atingir o seu melhor potencial. Mas não será capaz de se melhorar como ser humano, porque foi criado assim. E não tem culpa alguma sobre isso, né? Caramba, é exatamente isso. Ai, gente, quantos homens que passam na minha cabeça. Sinceramente, quantos homens que eu conheci que passam na minha cabeça. Sempre tá evoluindo. Um homem evoluído não é capaz de enxergar um palmo na frente da cara, bicho. É foda. Mulheres podem sim ser reprodutoras do machismo, porque fomos todas criadas da mesma estrutura. E nessa mesma criação, atribui sempre à mulher a responsabilidade de educar o outro. Mas isso é uma armadilha que nós não podemos nos colocar. Da mesma forma que nós buscamos a informação, eles podem fazer o mesmo. A pergunta é: será que os homens querem deixar de ser machistas? Gente, que incrível, que maravilhosa, que conteúdo incrível dela, gente. Muito foda, gente. O que é preciso para que aconteça que os homens entendam que eles são nossos companheiros de luta, como a gente sempre fala aqui no canal. Somos nossos companheiros de luta, que no momento se veem distantes por achar que nossa luta é só pelas mulheres, que não impacta a vida deles, muitas vezes. Mas não que se implique em alguma coisa, né? Mesmo que se não impactasse a vida deles, ainda seria justo eles serem nossos aliados, os nossos companheiros de luta. Eles podem ser sim. Só que é aquilo que terminou o post ali, né? Interessa aos homens deixar de ser machista? Interessa realmente? Eles são tão privilegiados?
Muitas vezes eles se acham privilegiados porque eles não compreenderam que muitas das violências que eles sofreram e sofrem durante a infância, durante a vida adulta, essa falta de ter pessoas próximas, o ideal performista de masculinismo, muitas vezes. Falta também, às vezes, eles quererem compreender que muitas dessas coisas... Parou a gravação. Vai lá, vamos lá. Parou a gravação por causa que faltou uma memória. Camaradas, acabou a bateria do meu celular que eu tô gravando. Eu quero agradecer aqui, finalizar. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreve. E organiza-se, classe trabalhadora. Eu me perdi completamente do que eu tava falando antes, então vai ficar assim. Espero que eu tenha conseguido terminar uma linha de raciocínio no meu pensamento. Enfim, camaradas, organize-se, classe trabalhadora. Organize-se, mulher. A gente não tem nada a perder na Revolução Socialista. A não ser os nossos grilhões, camaradas. Organize-se, tá? Beijo!